Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às Novas. Viemos até à Rampa da Falperra e vamos ter um convidado muito especial, o Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Nia Amorim. Também um dos melhores pilotos portugueses de todos os tempos, não é assim, Nia? Isso a história dirá. Eu acho que estou muito contente com a minha carreira. Fiz a carreira muito acima das minhas expectativas de quando a iniciei, portanto correu muito melhor do que aquilo que eu estava a prever. Agora, olhando para trás, gostava que tivesse corrido ainda melhor, mas isso claro, mas sempre isso... é aquilo que todos queremos e tem a ver com a ambição de cada um. E já começou há 40 anos e depois teve 20 anos de carreira profissional. Exato, 31 consecutivos a correr, 31 anos, e portanto eu não corro há 12 ou 13 anos. Fiz uma corrida ano passado esporadicamente com um amigo meu, num carro que me deu um imenso gozo de guiar, um Ferrari 296, com 700 cavalos, em que eu tive que mudar o meu mindset completamente para poder conduzir o carro, porque os reflexos, os sentidos, a parte física, não estava já preparada para guiar um carro ainda por cima daquela envergadura, exato, com uma componente aerodinâmica muito forte, um carro com muito binário, do ano 2024, portanto, um carro absolutamente recente, com muita potência, com os travões. O que evoluiu foi uma coisa extraordinária nos últimos 12 ou 13 anos. A última corrida que eu fiz foi em Macau, 2013, está a ver? Estamos correndo em 2024, ou seja, 11 anos depois. O que os travões evoluíram é inacreditável. Os travões hoje daqueles carros é uma mistura entre o carbono e cerâmica, que eu até acho que travam demais para o meu gosto. Pronto, quanto mais travar é melhor. Tem que travar aquela, exatamente. Permite travar mais tarde, etc. Mas requer mais adaptação. Exato. Mas parecia um adolescente, porque consegui, coisa que já não conseguia há muitos anos, há 11 anos, que entrar num circuito e quando a cancela fecha, eu já estou dentro do circuito, parece que os problemas na vida acabam, exato. E portanto é um dia muito bem passado. E quando termina o dia e chegava ao hotel, caía-me tudo em cima e eu não conseguia dormir de noite com o stress de tudo aquilo que estava a cair em cima. Exato. E essa era a parte negativa, porque dormia muito pouco e ia para... Mas eu dormia pouco, mas ia tão feliz que não, isso era absolutamente secundário. E era isso que eu ia perguntar, este barulhinho ainda o deixa com os pelos? Olha, agora já não deixa tanto, mas os primeiros 2 anos foram extremamente difíceis, porque sabe que a adrenalina é uma espécie de uma adição que vicia e, portanto, isto não é como tirar uma ficha de uma tomada, portanto, demora o seu tempo é tudo muito lento depois na vida real. Exatamente. Enquanto as tomadas de decisões num piloto de automóveis tem que ser tudo muito rápido. Sim. E não é só dentro do carro, é mesmo fora do carro, é qual é a equipa que vamos escolher, o ano passa no instante, como é que vamos financiar o projeto, etc, etc, etc. É tudo muito dinâmico, tudo muito anda tudo a muita velocidade, acelerado. E depois no dia-a-dia não, para gerir o que é que seja, tem que haver mais ponderação, tem que haver reflexão, tem que se estudar, etc. Portanto, as coisas são diferentes. Mas, como tudo, foi um ciclo que se fechou, iniciou-se outro e continuo ligado ao meio, que é algo que me dá muito prazer, porque trabalho... E imaginava-se a chegar a presidente? Não, nunca pensei nisso, sinceramente. Eu só comecei a pensar nisso depois de deixar de correr. Aí sim, até lá nem nunca tive assim grandes proximidades com os dirigentes da Federação. Também corri muito tempo fora de Portugal e, portanto, ao correr fora de Portugal também perde esse contacto. Perde-se um bocadinho esse contacto. Mas não tinha isso como objetivo. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais velhos e de repente achei que era uma possibilidade e que fazia sentido de também pôr ao serviço do desporto tudo aquilo que tinha aprendido ao longo de mais de 3 décadas e, portanto, isso dá-me muito gozo poder implementar determinadas medidas que
que eu achava que deveriam ser tomadas também é formado em para gestão. bem do desporto. Frequentei o Instituto Superior de Administração e Gestão, mas não o concluí. Ok. Mas isso também lhe dá outra bagagem para estar... Sim, claro, sim, sem dúvida. Porque é isso que o Presidente faz, é gerir... Deu muita capacidade, é verdade. Exatamente. E como é que é... Porque a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting são vários desportos, várias secções, várias modalidades. Sim. Como é que se gera isso tudo? Como é que... Olha, é evidente, são 11 categorias diferentes que nós gerimos, são cerca de 300 provas, 296, se não estou em erro, estão inscritas no portal para 25. É evidente, tem que ter uma equipa de pessoas competente que me ajuda a gerir, mas a gestão é muito feita na base de ouvir as comissões de cada disciplina do desporto automóvel e depois tomar as decisões, que é para que, no fundo, sejam todos solidários solidários e corresponsáveis com as decisões que se tomam em prol do automobilismo. Exatamente. Portanto, hoje temos... Também pessoas de confiança que possam tomar as próprias decisões, não é? Não tem que ser o Presidente a... Sim, exatamente. Vai à direção, digamos assim, aquilo que as comissões decidem. Entendo, e dificilmente, a menos que haja aqui algum absurdo, dificilmente nós alteramos aquilo que as comissões pretendem. No entanto, o balanço deste mandato que termina dentro de 15 dias foi muito bom. Lançámos o FPAC Junior Team, temos dos melhores campeonatos de velocidade e de rallies campeonatos nacionais que há na Europa toda. Temos a correr em Portugal pilotos do Mundial. Exatamente. Lançámos jovens pilotos que já estão a fazer Rally 2 graças ao apoio das marcas e, portanto, estou satisfeito porque todos os pilotos que passaram pelo FPAC Junior Team, uma grandíssima parte deles ficaram no meio. Okay. Para lhe dar uma ideia, na velocidade de 12 pilotos, 4 ou 5 hoje competem no Campeonato de Portugal de Velocidade. Nos rallies, pilotos como o Rafael Rego, como o Hugo Lopes, como o Gonçalo Henriques, estão todos nos rallies também a correr, portanto, quer dizer que estamos a dar um contributo grande para a renovação. Exatamente, era isso, encandeando no que está a dizer, é importante ter esses programas e esse programa está a funcionar muito bem, pelo que me vou informando. Sim. E pelo que vou... para chamar mais pessoas para a modalidade. Se bem que o automobilismo em Portugal sempre teve muita força, não é? Basta ver quando corria nos anos 80 as imagens que se vê, mesmo quando era o Mundial, e agora vamos ter outra vez aqui o Mundial de Rallys daqui a pouco tempo. E também lhe dá um prazer especial continuar a receber estas provas de importância máxima. Claro, só tenho pena que haja uma política neste momento da FIA que está a deslocalizar provas muito importantes da Europa para o Médio Oriente e para a Ásia. Exato. E, portanto, isso está-nos a tirar, digamos, já nos retirou o WEC, que é na pirâmide da FIA a segunda prova mais importante, o segundo campeonato mais importante a seguir à Fórmula 1. Já ficamos sem o ERC, Campeonato da Europa de Rallies, e, portanto, por outro lado, ganhamos a Baja de Grândola, que é uma Mundial prova TT, do Mundial TT. Temos Porto Alegre, temos a Falperra, onde estamos agora aqui. Enfim, o Mundial de Rallies que vai... O Mundial de Rallies, o Rally de Portugal, temos provas no ERT, como foi a Baboreira há 15 dias atrás. Portanto, espero que não perdermos mais nenhuma, porque temos boas séries internacionais e séries quase ao nível do WEC, também muito competitivas, que é o caso do European Le Mans Series, que está em Portugal há vários anos, no circuito do Algarve, no Portimão. Mas o WEC foi uma pena, teve cá há 3 anos. Eu não vou falar da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 foi num processo muito peculiar da nossa história e surgiu por causa da pandemia e, digamos, houve muita coisa má, mas nas coisas más também surgiram oportunidades e nós apanhamos a oportunidade com as duas mãos para regressar ao fim. Mas tem pena não ver o pináculo do automobilismo em Portugal? Tenho, mas o facto de ter vindo cá a Portugal, temos provas já há vários anos do Campeonato do Mundo de karting e do Campeonato da Europa de karting. Também em Portugal. E é preciso ver que o facto de em 8 meses ter vindo a Fórmula 1 a Portugal 2 vezes, foram em 2 anos, mas está separado por 8 meses, deu uma visibilidade muito grande ao nosso país, a Portugal, e ao nosso circuito do Algarve, que já era conhecido de muita gente, mas passou a ser conhecido de um conjunto de equipas e de pilotos que ficaram a saber da sua existência e ficaram a ouvir e a saber as opiniões sobre o circuito através da comunicação social que os pilotos da Fórmula 1, todos de uma forma geral,
teceram grandes elogios, como é sabido. Portanto, isso é bom para Portugal, é bom para o circuito e prova é que o circuito está completamente tomado em permanência, o que quer dizer que tem uma taxa de ocupação brutal. Sim, e muitos continuam a referir isso e muitos preferem circuitos pistas, não é? Porque agora a modalidade está a mudar um pouco para o circuito citadino e eles não gostam tanto, não é? Porque perde a emoção da corrida, não é? Que é a ultrapassagem e acha que pode voltar ou é um investimento muito grande? Eu sinceramente não acho que possa voltar, nunca se pode dizer nunca, como é evidente, mas acho muito difícil, porque lá está, com esta deslocalização, esses países pagam muitíssimo mais dinheiro do que a Europa pode pagar para que os grandes prémios cá permaneçam. É preciso ver que grandes países já ficaram sem a Fórmula 1, coisa que não acontecia há décadas, e grandes países europeus. E, portanto, se esses não conseguem, Portugal, aqui no cantinho do sul da Europa, mais dificilmente consegue, até porque hoje os orçamentos que são necessários para pagar a taxa só ao promotor, estamos a falar de várias dezenas de milhões de euros. E, portanto, realisticamente, eu não acredito, a menos que houvesse uma decisão política nesse sentido. Agora, pelo projeto em si, não acredito que Portugal que vá a jogo. E isto tem que ser, só se pode fazer com a intervenção financeira do Governo. Exatamente. E em termos de talento individual, Presidente, como é que estamos já falamos um pouco do programa do FPAC Júnior. Como é que se está a desenvolver? Muitos ainda têm que sair e ir correr para o Campeonato Espanhol Sim, eu estou convencido que nós vamos conseguir, num período de 3 ou 4 anos, ter pilotos na velocidade lá fora, para dar continuidade ao excelente desempenho do Félix Acosta, do Filipe Albuquerque, do Álvaro Parente, etc., que vai chegar a vez deles também de terem que ser renovados. E isso preocupa-me porque nós, Federação, através dos nossos programas, só os podemos levar até determinada altura, depois alguém tem que pegar neles. Portanto, nós não podemos, para dar uma ideia, no caso da velocidade, nós podemos fazer tudo, até pôr um piloto na Fórmula 4, mas não podemos tirar a Fórmula 4. A Fórmula 4 hoje tem budgets entre os 400 e os 600 mil euros, não é? Para um piloto. E não há garantia nenhuma que vá correr bem, não é? Esse investimento. E, portanto, isso é absolutamente impensável. O que nós estamos a fazer é aquilo que fizemos, por exemplo, com o Gonçalo Henriques, que é dar-lhes a maior possibilidade de se formarem, de se desenvolverem, de serem pilotos, ganharem experiência, maturidade, e depois ver se alguém pega neles. E, portanto, porque as marcas não fazem esse papel, não querem, já querem feitos, o diamante lapidado, não o querem em bruto, e, portanto, alguém tem que o lapidar. Porque tem que ter resultados, portanto, exatamente, e para isso é que a Federação está para fazer esse papel, que é até onde nós podemos chegar. A partir daí não há budget para poder ir mais longe. E o Presidente tocou aí nomes que alguns estiveram próximos da Fórmula 1, e tivemos o Tiago Monteiro e o Pedro Lamy e o Pedro Matos Chaves também nessa grande competição, mas agora está muito, e estão-se a virar, e mesmo jovens, por acaso falamos com um jovem há pouco tempo, o André Henrique, também ele já se vira mais para as corridas de resistência e de endurance. Acha que esses campeonatos também os protótipos também chamam, porque hoje o budget de um piloto para correr num LMP3, por exemplo, que é, digamos, a categoria, agora até LMP4, que são as categorias mais baixas dos protótipos, são muito mais baratas do que correr num Fórmula 4, por exemplo. E até porque os budgets estão repartidos por 2 pilotos. Exatamente. Ou mais, que há corridas de endurance com mais. Pode ser com 3, mais horas. E como é que está o campeonato de karting? Também tem da Federação e tem promotores. Sim, o karting está a atravessar... Está a ganhar uma nova vida, não é? No momento tem cerca de 180 pilotos, 170 pilotos. É muito bom. Na Madeira o karting também está mais forte do que nunca. Nós apoiamos o karting quer em Portugal nas categorias de iniciação, quer na Madeira, nas categorias de iniciação também, e estamos a apoiar o Martim Menezes num projeto internacional que espero que dê os seus frutos. Portanto, fazer um piloto não é num ano, e portanto isto demora tempo, tem que dar oportunidade, tem que rodar, para poder estar em igualdade de circunstâncias depois com os outros. Mas também há pilotos, e também tenho o
também se vê aqui muito no campeonato de montanha, começam a surgir cada vez mais mulheres. O chamar o feminino para o automobilismo é importantíssimo. Nós lançamos um programa, ainda há bocado estava a falar aqui com uma piloto, que é a nossa piloto no nosso projeto do FPAC Junior Team Ladies Cup. Exato, que é um projeto em que as mulheres piloto conduzem os Caterham. E estava a dizer que está a adorar, que é uma experiência absolutamente inesquecível, e ela que tem a noção do que isto é, porque está aqui a correr, e portanto Exato. ela corre noutros carros e até potentes. E gosta mais de guiar aquilo, até me confidenciou, do que propriamente um carro de GTs, como ela está aqui a correr na Falperra. Portanto, isto de trazermos mulheres para o automobilismo é importante, é uma diretiva também da FIA, a FIA insiste muito nisso, e eu acho muito bem, e portanto hoje temos mais do que nunca, sem comparação possível, basta ver nos nossos licenciados a quantidade que tem subido de licenças para mulheres, não só licenças em termos para pilotarem ou para navegarem, como são copilotas neste momento, mas também como oficiais de prova. Exato, ou seja, o interesse pelo desporto não é só para competir. Temos várias mulheres a desempenhar funções também como oficiais de prova. E acho que ajudou, por exemplo, a criação da F1 Academy, também terá ajudado, ou seja, tem um objetivo... Terá dado o seu contributo, sem dúvida. Há sempre aquele objetivo de chegar lá, não é? Chegar lá, a própria FIA tem uma comissão que é Women's Motorsport, portanto só trata de assuntos relacionados com as mulheres no desporto automóvel, e que era presidida até há bem pouco tempo, há um ano atrás, pela Michelle Mouton. Portanto, estava muito bem entregue ainda por cima, em termos de presidência, à comissão, e isso também dinamizou muito a vinda das mulheres para o automobilismo, essa inclusão, digamos assim, porque a FIA obviamente tem um peso institucional quando se mete nas corridas muito forte. Exatamente. E como é que vê, Presidente, estamos mesmo a terminar, antes de irmos ao futuro, que já falou que o seu mandato está quase a acabar e também queremos saber um pouco se vai continuar ou não, mas pergunto-lhe novamente o sucesso dos pilotos portugueses também lá fora. No todo terreno tem sido excepcional nos últimos anos também, com campeões do mundo e participações no Dakar, e também de que forma é que o Dakar pode voltar alguma vez a partir de Portugal, ou acha que também... Olha, isso também acho difícil, se quer que lhe diga, não é? Acho difícil, mas o que eu acho é que temos tido uma expressão de número de portugueses muito grande no Dakar nos últimos anos, e atenção, com competitividade, e portanto isso é importante, e até tivemos este ano uma mulher piloto no Dakar, e que terminou, e portanto isso é muito importante, e o Dakar é uma prova, é a prova rainha do todo terreno, e ver portugueses andarem nos 10 primeiros numa etapa, logicamente que é um motivo de orgulho para Portugal, e abre-se perspectivas e horizontes para que esses pilotos possam daqui a 2 ou 3 anos eventualmente integrar uma estrutura de fábrica e poderem discutir outro tipo de lugares. Quando digo outro tipo de lugares, digo o Campeonato do Mundo e a vitória no Dakar. Era muito, muito bonito ver um português a ganhar o Dakar, não é? E isso ajuda sempre a promover o trabalho da FPAC e o automobilismo que é feito em Portugal. Não é? E, Presidente, vamos então à parte mais institucional. Falou que daqui a 15 dias está a terminar, é para continuar, mais um mandato? É para continuar, as eleições estão marcadas e, portanto, vamos dar sequência ao trabalho que foi feito, sobretudo no segundo mandato, que o primeiro foi muito mais apagado do que o segundo, na medida que tinha que se arrumar a casa e tinha que organizar as coisas. Organizar tudo de A a Z, digamos assim. E, portanto, no fundo, a comparação do próximo mandato tem que ser com o segundo e não com o do primeiro, porque o segundo foi francamente positivo e, portanto, este tem que ser melhor. Ou a bem ou a mal. E vai ficar por aí? Ou... E não, e depois fico por aqui e já chega e pronto, não admito que possa fazer qualquer coisa em termos internacionais ligado à FIA. Falta, ainda nem começou o último mandato para saber o que vou fazer a seguir ao mandato. Mas o que é que falta fazer? Qual é o futuro da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting? O que é que falta fazer ou o que é que pretende fazer de mais em concreto? Mais comunicação, mais formação em termos oficiais de prova,
renovação dos oficiais de prova, porque as pessoas estão a ficar, há cada vez mais dificuldade, e não é um problema só de Portugal, é um problema transversal ao resto do mundo. Há dificuldade em arranjar pessoas qualificadas para esta área, e na parte dos pilotos e na parte dos associados em geral, dos clubes que organizam as provas, é tentar ajudar a dar-lhes os meios necessários aos associados e as condições necessárias, sobretudo, para que possam continuar a desenvolver a sua atividade e com melhores condições. Em termos de pilotos, obviamente que em marcas de automóveis, é uma grande aposta da nossa parte. Quantas mais marcas nós tivermos, melhor para o nosso desporto. Quantos mais troféus nós tivermos, melhor é para o nosso desporto. E, portanto, temos que também criar condições para que venham mais marcas e para que continuarmos a renovar, digamos, o parque dos pilotos, que estão... Captar talento e também tentar mantê-los até estarem prontos para darem o salto. O talento tem que se descobrir e demora tempo a descobrir, tem que aparecer. O talento não se compra, ou se tem ou não se tem. Exatamente. E o Ney Amorim era um talentoso piloto e obrigadíssimo por ter conversado connosco, por ter marcado presença aqui no Atleta. Obrigado, como tu gostas. Foi um prazer. O prazer foi meu. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso website, atleta.pt, vá ao nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais.